Quarta-feira, 10 de outubro de 1979. O significado da solidão original do homem. Na última reflexão do presente ciclo, chegamos a uma conclusão introdutória, tirada das palavras do livro do Gênesis, sobre a criação do homem como macho e fêmea. A estas palavras, ou seja, ao princípio referiu-se o Senhor Jesus na sua conversa sobre a indissolubilidade do matrimônio, conferir. Mateus 19, 3-9 e Marcos 10, 1-12. Mas a conclusão, a que chegamos, não termina ainda a série das nossas análises. Devemos, de fato, reler a narração do primeiro e do segundo capítulo do livro do Gênesis num contexto mais largo, que nos permitirá estabelecer uma série de significados do texto antigo, a que se referiu Cristo. Hoje refletiremos, portanto, sobre o significado da solidão original do homem. 2. O ponto de partida para esta reflexão vem-nos diretamente das seguintes palavras do livro do Gênesis: não é conveniente que o homem, macho, esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Gênesis 2:18. Deus Javé que pronuncia estas palavras fazem parte da segunda narrativa da criação do homem, e provém, portanto, da tradição javista. Como já recordamos precedentemente, é significativo que no texto javista, a narrativa da criação do homem, macho, seja um trecho completo, Gênesis 2:7, que precede a narrativa da criação da primeira mulher, Gênesis 2, 21 e 22. Além disso, significativo que o primeiro homem, Adão, criado do pó da terra, só depois da criação da primeira mulher seja definido como macho. Assim, portanto, quando Deus Javé pronuncia as palavras a respeito da solidão, refere-as à solidão do homem enquanto tal, e não só à do macho. É difícil, porém, só com base neste fato, chegar muito longe tirando conclusões. Apesar disso, o contexto completo daquela solidão de que fala o Gênesis 2:18, pode convencer-nos que se trata aqui da solidão do homem macho e fêmea, e não apenas da solidão do homem macho, causada pela falta da mulher. Parece, por conseguinte, com base no contexto inteiro, que esta solidão tem dois significados: um que deriva da própria criatura do homem, isto é, da sua humanidade, o que é evidente na narrativa de Gênesis 2, e o outro que deriva da relação macho-fêmea, o que é evidente, em certo modo, com base no primeiro significado. A análise particularizada da descrição parece confirmá-lo. 3. O problema da solidão manifesta-se unicamente no contexto da segunda narrativa da criação do homem. A primeira não conhece este problema. Nesta aparece o homem criado num só ato como macho e fêmea. Deus criou o homem à sua imagem, criou-os homem e mulher. Gênesis 1:27. A segunda narrativa que, segundo já mencionamos, fala primeiro da criação do homem, e só depois, da criação da mulher da costela do macho, concentra a nossa atenção em o homem estar só. Isto apresenta-se como problema antropológico fundamental, anterior, em certo sentido, ao problema apresentado pelo fato de tal homem ser macho e fêmea. Este problema é anterior não tanto no sentido cronológico quanto no sentido existencial, é anterior por sua natureza. Tal se revelará também o problema da solidão do homem do ponto de vista da teologia do corpo, se conseguirmos fazer uma análise profunda da segunda narrativa da criação em Gênesis 2. 4. A afirmação de Deus Javé, não é conveniente que o homem esteja só, aparece, não só no contexto imediato da decisão de criar a mulher, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele, mas também no contexto mais amplo de motivos e circunstâncias, que explicam mais profundamente o sentido da solidão original do homem. O texto javista liga primeiramente a criação do homem com a necessidade de cultivar a terra. Gênesis 2:5, o que, na primeira narrativa, corresponde à vocação de encher e dominar a terra. Gênesis 1:28. Além disso, a segunda narrativa da criação fala de um homem ser colocado no jardim do Éden, deste modo produz no estado da sua felicidade original. Até este momento, o homem é objeto da ação criadora de Deus Javé, que ao mesmo tempo, como legislador, estabelece as condições da primeira aliança com o homem. Já com este recurso é sonhada a subjetividade do homem. Esta encontra nova expressão quando o Senhor Deus, após ter formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, os conduziu até junto ao homem macho, a fim de verificar como ele lhe chamaria. Gênesis 2:19. Logo, o primitivo significado da solidão original do homem é definido em função de um teste específico, ou de um exame a que o homem é sujeito diante de Deus, e em certo modo também diante de si mesmo.
Graças a esse teste o homem toma consciência da própria superioridade, quer dizer, de não poder colocar-se em igualdade com nenhuma outra espécie de seres vivos sobre a Terra. 5. Toda esta parte do texto é, sem dúvida, uma preparação para a narrativa da criação da mulher. Não obstante, ela também possui seu próprio significado profundo, independentemente dessa criação. Portanto, o homem criado encontra-se, desde o primeiro momento da sua existência, diante de Deus em busca de seu próprio ser, por assim dizer, pode-se dizer, em busca de sua própria definição, hoje em dia se poderia dizer, em busca de sua própria identidade. A observação de que o homem está só no meio do mundo visível, e em especial, entre os seres vivos, tem nesta busca um significado negativo, na medida em que exprime o que ele não é. Apesar disso, a observação de que ele não pode se identificar essencialmente com o mundo visível dos outros seres vivos tem, ao mesmo tempo, um aspecto positivo para esta busca primária. Mesmo não sendo essa observação uma definição completa, constitui todavia um dos seus elementos. Se aceitamos a tradição aristotélica, na lógica e na antropologia, seria necessário definir este elemento como genus próximo. 6. O texto já vista nos permite, todavia, descobrir ainda outros elementos desse admirável trecho, em que o homem se encontra só, diante de Deus, sobretudo para exprimir, através de uma primeira autodefinição, seu próprio autoconhecimento como primeira e fundamental manifestação de humanidade. O autoconhecimento anda de mãos dadas com o conhecimento do mundo, de todas as criaturas visíveis, de todos os seres vivos, a que o homem deu nome para afirmar ante eles a própria dissimilaridade. Assim, portanto, a consciência revela o homem como o ser que possui o poder de conhecer a respeito do mundo visível. Com este conhecimento que o faz sair, de certo modo, fora do próprio ser, o homem ao mesmo tempo revela-se a si mesmo em toda a peculiaridade do seu ser. Ele não está apenas essencialmente e subjetivamente só. A solidão, de fato, também significa a subjetividade do homem, a qual se forma através do autoconhecimento. O homem está só porque é diferente do mundo visível, do mundo dos seres vivos. Analisando o texto do livro do Gênesis, tornamo-nos, em certo sentido, testemunhas do modo como o homem, com o primeiro ato de autoconsciência, se distingue, ante Deus Javé de todo o mundo dos seres vivos, como ele consequentemente se revela a si mesmo, e ao mesmo tempo se afirma no mundo visível como pessoa. Aquele processo delineado de modo tão incisivo em Gênesis 2, 19, 20, processo de busca de uma definição de si mesmo, leva não só a indicar, voltando-nos novamente à tradição aristotélica, o genus próximo, que no capítulo 2 do Gênesis é expresso com as palavras, deu nome, a que corresponde à diferença específica, que é, segundo a definição de Aristóteles. Tal processo leva também à primeira delineação do ser humano como pessoa humana, com a subjetividade própria que caracteriza a pessoa. Interrompamos aqui a análise do significado da solidão original do homem. Retomá-la-emos daqui a uma semana. Aos jovens casais. Uma especial saudação vai agora para os jovens esposos, que depois do seu matrimônio vieram junto do Papa receber a bênção para a sua união matrimonial, e para a família que nascerá. Ao mesmo tempo que vos felicito e vos expresso bons votos por este passo decisivo, que permanecerá no centro da vossa vida, agradeço terdes vindo aqui testemunhar perante a comunidade cristã a beleza e a grandeza do sacramento, instituído por Jesus para santificar o amor e torná-lo estável. Oxalá o vosso exemplo seja para os mais jovens um apelo salutar aos princípios cristãos, os únicos que podem garantir ao lar doméstico a verdadeira e duradoura felicidade. A minha bênção vos acompanhe sempre.